Oi gente, meu nome é Vitória, eu tô no segundo semestre da Faculdade de Psicologia e hoje eu vim trazer algumas dicas, técnicas e ferramentas que eu utilizo no meu estudo e você pode utilizar para ter um estudo mais eficiente. É muito importante que o estudante saiba quais métodos de estudo são melhores para o seu estudo, porque é algo muito individual. Então o que pode funcionar para mim pode não funcionar para você, e tá tudo bem. O importante é que você saiba qual é o seu estilo de aprendizagem para que você possa estudar de forma adequada a ele. Isso, existem vários tipos de estilos de aprendizagem. Para trazer esse vídeo aqui, eu pesquisei um pouco sobre e eu achei 2 artigos que falam sobre estilos de aprendizagem, mas o que mais me chamou a atenção, o que mais é utilizado é o VARC. Ele contém 5 tipos, que é o visual, auditivo, sinestésico, leitura escrita e multimodal. Vou deixar um link que fala sobre cada um de forma mais profunda. Mas basicamente, auditivo é uma pessoa que tem facilidade em aprender ouvindo, visual é uma pessoa que tem facilidade de aprender vendo, como se ela tivesse uma memória fotográfica melhor. Sinestésica é uma pessoa que ela precisa de um aprendizado palpável, ela não sustenta ficar só ali na teoria, ela precisa pôr em prática o que ela aprendeu. Leitura escrita é uma pessoa que ela tem facilidade em aprendizado quando ela lê e quando ela escreve. E multimodal quando a pessoa tem 2 ou mais desses tipos de aprendizagem. É muito importante que você saiba qual ou quais estilos de aprendizado você tem, porque dentro da sala de aula você sabe o que fazer para que tenha um melhor rendimento e retenha o máximo de conteúdo possível. Por exemplo, se você se identifica com o estilo de aprendizado auditivo, você pode gravar as aulas e escutar depois. Você pode explicar em voz alta o conteúdo, você pode participar de debates, discussões sobre o assunto. E se você for uma pessoa visual, você pode fazer mapas mentais ou diagramas. Você pode usar color code, que são códigos com marca-texto. Então, se você estiver lendo um livro, por exemplo, um artigo, você usa códigos para cada cor de marca-texto ser alguma coisa. Por exemplo, uma coisa importante, um exemplo, um fato. Então, é bem interessante assistir vídeos ou animações sobre o assunto. Se você for uma pessoa sinestésica, estudar em movimento. Estudar não precisa necessariamente sentar na cadeira e estudar, mas estudar caminhando enquanto você fala o conteúdo para si mesmo. Eu fazia muito isso quando eu estava na escola. Use objetos e maquetes, que é uma forma de você colocar em prática aquela teoria que você recebeu. Leitura escrita. Faça resumos detalhados. Use listas e tabelas. Gente, isso aqui sou eu. Leia e reescreva o que você entendeu. Crie perguntas e respostas. E caso você seja uma pessoa que tem aprendizado multimodal, você pode alternar as técnicas de estudo. Você faz com que o seu estudo se adapte a você, e não você se adaptar a uma forma de estudo. Entendido isso, agora eu vou falar como me organizo para ter as matérias em dia, ter o controle de matérias e não ficar desesperada quando chega a prova. Apesar de sempre ficar desesperada um pouquinho. Para me organizar, eu utilizo 3 ferramentas. O Notion, um caderninho básico, não sei nem cadê o meu caderninho, mas eu já mostro. E um aplicativo chamado To-Do. No Notion, eu organizo meu controle geral de matérias, de todo o semestre. Então, eu coloco ali o nome de cada matéria, cada aula que eu tô tendo, o dia da prova, o dia de sistemática. Eu coloco de uma forma bem abrangente no Notion, para ter uma visão geral. No caderninho, eu coloco para eu ter um controle do que eu estudei durante a semana e o que precisa ser revisado ou o que precisa ser estudado que não deu tempo. E no To-Do eu faço uma organização diária. Então, o que eu vou fazer naquele dia? E não somente de estudos, mas assim, de tudo. Tarefas de casa, trabalho que não seja da faculdade, então, academia. Essas coisas eu organizo no To-Do, como se fosse um planner diário. É literalmente um planner diário. Talvez você escute aqui e fique, nossa, mas eu acho que é bem mais confuso ter 3 ferramentas do que uma. Vai me atrapalhar, então você não precisa fazer como eu faço. Eu tô falando que fez sentido. A gente nem gosta de usar digital, então, cara, adapta o seu estudo pra você. Porque você tem que fazer o estudo ser uma coisa boa, uma coisa leve, não uma coisa pesada. Então faz o que você gosta de fazer. Se você gosta de escrever, fazer à mão, faz. O importante é que você consiga fazer. Não adianta fazer um monte de coisa também e não conseguir se organizar em nada. Vou colocar um vídeo da Luana Carolina, que eu vi pra fazer esse caderninho, que foi na época que eu fazia vestibular. E ela postou esse vídeo, eu achei muito bom.
a forma de organização. E é basicamente aquilo, é desse jeito aí que eu faço o meu caderninho. Tem dias que eu não consigo, mas faz parte da vida. E aí eu posso jogar esse conteúdo que eu não estudei para outro dia, porque eu tenho uma noção de mais ou menos como é que vai ser meu dia, então o que eu posso jogar de um dia pro outro, ou o que eu não posso jogar, o que, tipo, é mais importante, eu preciso parar de estudar uma coisa para estudar uma que é muito mais importante. Então, eu faço mais ou menos desse jeito. Então, vamos para os métodos de estudo, que não são nenhuma novidade, mas tem gente que não conhece, então eu vou falar um pouco sobre cada um. Anotações em aula. Como eu falei, eu me identifico muito com o tipo de aprendizado e leitura e escrita. Logo, eu preciso estar escrevendo para que aquilo, de certa forma, entre na minha cabeça. Só que não adianta nada eu chegar em casa, pegar o slide do professor, transcrever todo pro meu caderno. Ou chegar lá na sala e transcrever todo o slide pro meu caderno. Porque pra mim é perda de tempo. Porque o slide tá ali, eu vou ter acesso depois. Mas agora, o importante é que você anote as palavras-chave. Palavras-chave, informações que o professor vai falar durante o slide que não estão no slide. Porque 99% das vezes é dali que o professor vai tirar prova, questões de prova. O slide está falando uma informação ali, mas o professor acabou de soltar uma coisa que complementa aquela informação, mas não está no slide. Vou lá e escrevo. Porque eu não vou ter acesso a ela depois. Eu vou ter o slide lá, mas esse plus aí que o professor colocou, eu não vou ter. E normalmente, as minhas anotações elas não são bonitas, porque eu faço como se fosse um brainstorm. Eu só vou jogando tudo que ele tá falando ali, claro, em sequência, em listas. Como eu falei no começo do vídeo, em listas, mas eu não tenho ali uma organização muito certa, mas eu entendo, porque isso eu já faço isso há muito tempo, então eu sei mais ou menos o que eu tô escrevendo ali. Pausa para beber água. Também eu posso completar com informações que eu mesma tive, entendimento na hora. Então, se eu tô lendo um artigo, se eu tô vendo um slide, se eu tô vendo uma aula, e eu entendo, eu tenho um insight ali do conteúdo, eu escrevo o que eu entendi. Técnica Pomodoro. Nossa, essa daí, um chuchu. Essa aí é muito conhecida e muito amada, pelo menos por mim, é muito amada, porque normalmente quando a gente começa a estudar, de verdade, a gente não tem o costume, é difícil, é trabalhoso, é custoso você estudar. E mesmo depois que você já tem um pouco de prática, estudar matérias chatas é muito chato. É muito cansativo. 30 minutos parece que você ficou 10 horas ali estudando a matéria. Então, o método Pomodoro é uma forma de você contabilizar o tempo estudado. É uma forma de você trabalhar o seu cérebro no modo focado e no modo difuso. Então, você vai ter ali um período de tempo que você vai ter que ficar só estudando, que vai ser o tempo focado. Quando eu tô estudando, eu faço geralmente 30 minutos focado. Então, eu não mexo no celular, eu só fico ali estudando, de fato. E 5 minutos de descanso, pra eu ir no banheiro, pra encher minha garrafa, pra ver se alguém me manda mensagem, mas eu não entro, não evito pelo menos entrar em rede social, porque só são 5 minutos. Rede social a gente não presta atenção e acaba ficando muito mais, então é basicamente isso, é ficar alternando pra não parecer tão cansativo assim o estudo. E mesmo que você tenha pouco tempo, sei lá, meia hora pra estudar só, faz o método Pomodoro, coloca seu celular em outro canto, você fica só meia hora ali, mas tem uma meia hora de qualidade. Porque não adianta também você estudar, sei lá, 3 horas por dia e não obter nada, não reter nada de conhecimento. Então, pra mim, vale muito mais a pena eu estudar só 30 minutos por dia do que estudar 3 horas e não aprender nada. No caso, 30 minutos por dia e reter bastante conteúdo e ser um estudo eficiente, que no final eu tenha resultados positivos. Mapas mentais. O mapa mental eu geralmente utilizo para matérias que têm muitas teorias e subtópicos. Posso fazer de uma forma mais visual, assim eu consiga lembrar de palavras-chave e informações importantes. Então, agora eu estou estudando Piaget, por exemplo. Então, Piaget, eu vou colocar Piaget no meio, aí eu coloco alguma informação sobre quem ele foi e logo em sequência eu coloco sobre cada estágio que ele fala, os estágios de desenvolvimento, de aprendizado. Então, dessa forma, eu consigo separar o assunto de uma forma dinâmica e depois que eu faço, eu tento explicar como se eu estivesse dando uma aula somente com aquelas informações que tem no mapa mental. Então, eu posso acrescentar, claro, outras informações que eu sei, mas o mapa mental geralmente é um resumo do que você estudou, então não vai ter muita informação ali, mas o importante é que você saiba explicar o que você colocou, não só colocar, porque daí não adianta de nada. Não deixar ele só no passivo, mas realmente eu tento tornar esse estudo mais ativo, eu tento ensinar pra mim mesma com o mapa mental. Flashcard, nossa, esses aqui são os melhores para aprender conceito. Esses aí eu uso muito em análise do comportamento, porque é uma matéria
muito complexa em relação a conceito, porque tem muito nome parecido e tem muitos conceitos. O bom é porque eles transformam a sua memória de curto prazo em uma memória de longo prazo, por causa da repetição e por causa da repetição espaçada. Então ele otimiza a retenção. E é importante não só memorizar, mas realmente entender para que aquele conceito serve. Então, além de fazer o flashcard, você, na sua cabeça, fazer exercício mental de tipo, onde eu utilizo isso no dia a dia? Onde os psicólogos utilizam isso nas sessões? Então é muito importante você colocar esse conceito na prática. Pelo menos para quem estuda psicologia, vocês vão me entender. Leitura ativa e resumos. Meus professores, geralmente eles recomendam livros e artigos que complementam o conteúdo da aula. E o que eu faço é uma leitura ativa, que consiste em interagir com o texto enquanto você lê. Então não deixar só aquela leitura passiva de passar o olho e tal, e ponto. Não. É interessante que você leia e você faça essa pergunta. O que esse parágrafo quis dizer? O que eu entendi no total aqui nesse parágrafo que eu li? Porque se você lê e não entende, no final do capítulo você não entender nada. É um pouco mais demorado. Porque é um estudo, então você de parágrafo em parágrafo vai parar e entender e pensar e fazer esse exercício mental de pensar sobre o que você leu. Você pode riscar, se for um livro físico ou um tablet. Você pode anotar também, se estiver lendo pelo computador ou pelo celular, num papel. Porque no final isso ajuda na reflexão e na compreensão. Porque você vai ali juntando cada conhecimento de cada parágrafo para no final você juntar o conteúdo final daquele capítulo. Quando eu estudo por leitura ativa, eu faço um resumo do que eu entendi de todos os capítulos. Então não precisa ser grande, só para eu extrair tudo aquilo que eu entendi do texto e ver se realmente está faltando alguma coisa, ou se tem algum erro, ou se eu entendi totalmente certo. Estudar por questões é uma coisa que me ajuda muito e que com certeza vai ajudar você também, porque é uma forma prática de você colocar o conhecimento que você acabou de estudar. Então o que eu faço? Eu pego o slide, eu pego o conteúdo que o professor me deu, eu coloco no chat GPT e eu peço para ele criar algumas questões de prova que tem a ver ali com aquele conteúdo, que é a forma como eu estudo por questões, ou eu mesma crio questões com base naquilo que eu acho que o professor pode cobrar com aquilo do conteúdo que eu estou estudando. Então, essas são as minhas técnicas de estudo. São muitas, eu não uso todas, todo dia. Eu escolho algumas para estudar em cada matéria que eu acho que tem necessidade. E a dica final que eu dou é: faça o seu estudo ser leve, não deixe ele ser uma coisa pesada, uma coisa maçante. Sempre tente equilibrar a sua vida social com seus estudos. Eu sei que vão ter períodos do semestre que vai ser muito puxado, você realmente vai ter que dedicar mais tempo pro estudo do que pra sair, do que pra fazer coisa de lazer, mas é muito importante que você saiba dividir isso, porque não adianta nada você só estudar, ficar mal e ficar doente, não ter diversão durante o seu semestre, porque o seu cérebro precisa do momento difuso. Como eu falei, igual no Pomodoro, você foca o seu cérebro, mas muitas vezes você só vai entender o conteúdo quando ele tá no modo difuso, ali que você tá relaxado e tipo, nossa, então aquele conceito que eu estudei, na verdade, ele encaixa aqui nessa situação que eu tô vivendo, entendeu? Eu espero de verdade que tenha feito sentido pra vocês, que vocês tenham aprendido com esse vídeo, que você saiba que você não é burro só porque você não sabe um conteúdo, ou você não consegue aprender. Às vezes a sua técnica de estudo tá errada pro seu tipo de aprendizado. E tá tudo bem, a gente tá aqui pra errar e aprender. Na descrição eu vou deixar algumas ferramentas, alguns outros livros e sites que eu utilizei pra fazer toda essa construção desse vídeo. Se você sabe de alguma dica aqui que eu não falei, pode deixar nos comentários pra que a gente leia, eu e as outras pessoas que vão assistir. Se você se interessa por esse conteúdo de psicologia, de estudo, de faculdade, de organização, segue meu canal. Obrigada por você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.